Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a sociedade russa testemunhou o ressurgimento de movimentos de protesto, muitos dos quais operam sob severa repressão estatal. Uma das manifestações mais notáveis e politicamente sensíveis é o movimento organizado por mulheres, especificamente esposas e mães de militares russos mobilizados e contratados. Este movimento, frequentemente denominado Put Domoi Caminho para Casa ou redes informais de esposas anti-guerra, representa um desafio direto e interno à narrativa de apoio unânime ao conflito promovida pelo Kremlin, o contexto da mobilização e a origem do protesto. A mobilização parcial anunciada em setembro de 2022 serviu como catalisador. Milhares de homens, muitos sem experiência de combate adequada, foram enviados para a linha de frente. O custo humano e social dessa decisão recaiu pesadamente sobre suas famílias, que passaram a enfrentar não apenas a ansiedade pela segurança dos seus entes queridos, mas também a falta de apoio logístico, equipamentos inadequados e a ausência de prazos claros para o regresso. A questão da rotação e desmobilização. O principal motor da conspiração das esposas reside na falta de um mecanismo de rotação e desmobilização. Os mobilizados originais não têm data de regresso estipulada, transformando seu serviço em algo indefinido, próximo ao serviço vitalício em tempos de guerra. A exigência central das redes anti-guerra é simples e direta: o regresso dos seus maridos e filhos para casa e a sua substituição por recrutas ou militares contratados que aceitem voluntariamente o serviço. Estratégias e táticas das redes anti-guerra. Operando em um ambiente onde qualquer forma de protesto público é severamente punida, com leis que criminalizam o descrédito das forças armadas, as esposas russas tiveram que adotar métodos de protesto descentralizados, cautelosos e baseados em redes digitais e interpessoais. A rede digital e o movimento do fio de prata. As plataformas de mensagens como o Telegram e VKontakte tornaram-se os principais centros de organização. Canais de comunicação, grupos fechados são usados para coordenar ações, compartilhar informações sobre o paradeiro dos militares e fornecer apoio mútuo emocional e logístico. Peticionamento legalista. A tática primária tem sido enquadrar suas demandas em termos de legalidade e justiça social, evitando uma crítica direta ao conceito da operação militar especial. Elas enviam apelos formais e petições em massa a administrações regionais, ao Ministério da Defesa e ao gabinete do presidente, exigindo o cumprimento dos direitos dos seus maridos. Protestos simbólicos. Quando o protesto público é arriscado, elas recorrem a formas simbólicas. O uso de símbolos como o fio de prata, uma metáfora para a ligação e o desejo de regresso, ou a deposição de flores em locais públicos tornaram-se táticas sutis para manter o tema na esfera pública sem violar as leis de protesto. O desafio à narrativa oficial. Apesar da repressão, o movimento das esposas tem conseguido penetrar na mídia independente e nas redes sociais, apresentando uma narrativa alternativa à propaganda estatal. Estratégia de comunicação narrativa oficial do Kremlin. Narrativa das esposas russas. Duração do serviço. Sacrifício temporário pela pátria e segurança. Serviço indefinido. Violação dos direitos humanos e das famílias. Apoio ao conflito. Unanimidade popular e apoio incondicional. Exaustão e sofrimento das famílias. Exigência de regresso e paz. Identidade, patriotismo e dever cívico. Vítimas da burocracia e da guerra, mas esposas que buscam justiça. Resposta do Estado e repressão. Kremlin e os meios de comunicação estatais têm tentado deslegitimar o movimento de várias maneiras. Infiltração e desmoralização. Tentativas de infiltrar os grupos de comunicação para semear discórdia e desconfiança. Etiquetagem de agentes estrangeiros. A mídia estatal tenta rotular as organizadoras como influenciadas ou financiadas pelo Ocidente, uma tática padrão para desacreditar movimentos dissidentes. Repressão seletiva. Embora evitar prender grandes grupos de esposas por medo de uma reação pública mais ampla, o Estado persegue e impõe multas a líderes e ativistas mais proeminentes, ou pressiona os seus maridos na linha de frente. Perspectivas e impacto potencial. O movimento das esposas anti-guerra é um dos poucos focos de resistência interna à guerra que o Kremlin não pode facilmente descartar como traição ou extremismo. Seu apelo, baseado no papel tradicional e respeitado da mulher como guardiã da família e da vida, ressoa com uma parte significativa da população, que pode não apoiar a guerra, mas tem medo de se manifestar. O futuro do movimento depende da sua capacidade de escalar a mobilização e de manter a pressão sem provocar uma repressão estatal esmagadora. Se o número de baixas e o tempo de serviço indefinido continuarem a crescer, o potencial de fissura social e política causado por estas redes de mulheres poderá se tornar um desafio significativo para a estabilidade do regime. A importância do aspecto social e emocional. O protesto das esposas não é primariamente político no sentido ideológico, mas profundamente social e emocional. Legitimidade social.
Ao focar nas necessidades básicas de suas famílias, segurança, sustento, regresso, o movimento adquire uma legitimidade social que transcende a política partidária. Elas não questionam a necessidade do Estado russo, mas sim a competência e a humanidade com que o Estado gere a vida de seus cidadãos mobilizados. Redes de apoio mútuo. Além do ativismo, os grupos servem como vital fonte de apoio psicológico e prático. A troca de informações sobre hospitais, processos burocráticos e auxílios estatais muitas vezes insuficientes fortalece o senso de comunidade e solidariedade, transformando o sofrimento individual em ação coletiva. Este foco na dor familiar e na justiça legalista permite-lhes navegar na estreita margem de manobra política russa, representando um tipo de dissidência que é difícil de ser totalmente silenciada sem correr o risco de alienar o núcleo da base de apoio social ao governo.